E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, tá? Você tá no canal Terra 3 e hoje um personagemzinho aí, Lost Media, pra gente conversar, tá? Eu não sei se você conhece esse símbolo aqui, ó. Esse carinha aqui, tá vendo? Esse carinha aqui vai dar o que falar, tá? Vai dar o que falar. E vocês o conhecerão hoje. Imagina aí um vigilante que ele mistura o justiceiro com um visual de um personagem de terror. Imagina, tá? Ele não tem superpoder, ele não é um gênio bilionário, playboy filantropo, né? É longe de ser um dos maiores personagens da DC ou de ser um dos mais conhecidos. E mesmo assim, esse personagem aqui, o Wild Dog, é um dos vigilantes mais legais visualmente e em atitudes que você vai poder ter a honra de conhecer nesse canal, tá certo? Eu te vejo lá depois da vinheta e o jabazinho. A gente se vê falando do nosso Jack Wheeler, o Wild Dog, o cão selvagem. Calma, antes de tudo, obviamente, eu tenho que convidar vocês a conhecer a Cameware, tá? A Cameware é uma loja de roupas aí, estamparias, virtual. Você vai lá, pega a sua encomendazinha bonitinha, alinha o seu guarda-roupa com o seu gosto pela cultura pop. Só maravilhas. Vai estar pipocando aí um QR Code na sua tela. Se você entrar por esse QR Code ou pelo link que estará nessa descrição do vídeo, você vai cair na loja da Terra 3 lá na Cameware, tá certo? Aí você pode se servir à vontade e não se detém apenas aos produtos da Terra 3 que estão lá na Cameware, tá? A loja tem uma infinidade de coisas maravilhosas para você consumir aí, para você celebrar e se divertir, tá certo? E outra celebração também é que se você usar o cupom Terra 3, você vai ganhar 5% de desconto em toda a loja. Não perde essa oportunidade. Vai lá, usa o cupom Terra 3 e para de andar pelado na rua. Vale a pena salientar, tá, que essa camisa aqui que eu tô usando, ó, que coisa maravilhosa. Essa camisa aqui que eu tô usando, eu adquiri lá na Cameware, tá? Então vejam aí a qualidade, como eu fico garboso. Eu adquiri ela para fazer o cosplay desse personagem, tá? Então eu estou pensando em ir para mais um evento e trazer também mais das minhas impressões indo a esses eventos, fazendo esses cosplays malucos esquecidos que eu gosto aí desses personagens Lost Media, tá certo? Mas voltemos a falar desse personagem que teve a sua primeira aparição em 1987, cara. É um personagemzinho bem relativamente velhinho. Existem personagens ainda mais velhos que eu vou mencionar aqui, fazendo referência a esse personagem, não fazendo referência de modo a citá-lo, mas de modo a, tipo, parece muito uma cópia. Parece muito um plágio, tá? Inclusive esse personagem é feito aí pelo Max Collins e pelo Terry Beauty, né? Eu tinha que ter uma cola pra falar o nome desses caras que eu não dava pra falar, tá ligado? E ele aparece numa minissérie, vamos dizer assim, de 4 edições, que é a sua run, né? A sua série. E o personagem, ele surge justamente num período em que esse tipo de personagem ele tá ganhando muita força. Então, esses personagens que são vigilantes, que são justiceiros, né, que embarcam ali numa parada mais policial, numa pegada mais urbana, de, sei lá, moralidade duvidosa. Esse personagem ele aparece para preencher essa lacuna. E também como uma espécie de resposta ao próprio Justiceiro da Marvel, que já começava ali a fazer um estrondo brutal, né? Mas ele tem algumas diferenças muito importantes, né? Enquanto o Frank Castle é um soldado extremamente
treinado, preparado. O Wild Dog, o cão selvagem, ele parece muito mais próximo da revolta humana. Ele parece muito mais próximo do homem comum, né? Que decide entrar e embarcar numa vida de violência e combater algo que é muito maior do que ele. Não vou dizer que é uma pegada parecida com o Doutrinador, porque o Doutrinador ele também tem uma questão do treinamento militar que o Wild Dog não tem, mas caminha por aí, né? Quando você resolve tomar uma ação e depois descobre algo muito maior, né? E é importante você entender essa diferença, porque talvez seja o que torne esse personagem um pouco especial, né? Principalmente para mim, né? E a identidade original do Wild Dog, que é o Jack Wheeler, né? Se trata de um rapaz que, iniciou a sua vida aí na carreira de esportes, ganha uma bolsa para fazer a faculdade, acaba dando errado, sofre ali, vamos dizer assim, uma concussão, um acidente, não consegue retornar para a sua carreira, acaba deixando ali por motivos financeiros a faculdade e também embarca numa vida mais simples, né? Ele arruma um bico meio que de engenheiro, né? E entra num período mais modesto da sua vida com a sua parceira. Mas o ponto de virada começa quando a sua parceira, a sua amada, é assassinada. E agora o Jack Wheeler, ele não consegue enxergar na autoridade, na polícia, nas figuras de poder, a capacidade para combater o mal, para combater o crime. Então o que é que ele faz? Ele personifica em si mesmo, ele encarna em si mesmo a revolta, tá ligado? Ele bota uma máscara de hóquei, ele bota a roupa do seu time de hóquei, tá ligado? Bota uma roupa tática do que ele tiver, se mune de arma até os dentes e sai pra rua pra matar vagabundo. É basicamente o plot do personagem. E aí ele começa a entrar nessa vida dupla, né? De conciliar a vida de mecânico com a vida de justiceiro. Então de manhã ele atua como mecânico, como uma espécie de engenheiro, e à noite ele se traveste de Wild Dog e vai começar a buscar justiça. É por isso que existe muito esse comparativo desse personagem com o justiceiro, por essas questões, né, de se armar até os dentes, de colocar uma figura imponente, né, que denote medo aos seus inimigos, né, aos marginais que ele vai encontrar. Mas o mais engraçado é que esse personagem não ficou tão conhecido por esse nome, né? E, ninguém conhece as 4 edições desse personagem, porque muito provavelmente você não vai achar em português, você vai ter que ler em inglês essas edições, e é também bem lost media de você encontrar, tá? Essas edições, tá? Por que eu digo isso? Porque ele faz uma aparição, se não me engano, na 6ª temporada de Arrow, tá? Ele aparece lá sobre a alcunha de outro personagem. Ele aparece como René Ramírez, né? E aí a gente sabe, né? Alagração! Calma lá também, né? Porque não é um personagem também tão expressivo pra ter uma identidade, vamos dizer assim, pelo menos fora da persona do Wild Dog, que se estabilize, né? Então ele aparece como René Ramírez, né? Ele tem uma história um pouco parecida, só que ele só entra na vida de justiceiro porque ele tem contato com o grupo do arqueiro, né? Com o grupo do Arqueiro Verde. E pelo menos visualmente, o personagem ele se aproxima muito do personagem original, tá? Visualmente ele se aproxima demais do personagem original. É certo que depois ele vai adotar uma roupa mais tática, uma roupa diferente lá, vermelha, né, que parece uma cara de um cachorro, de um lobo, sei lá. E fica muito aquém do visual original, que é mais impactante. Mas
essa diferença posterior também se reflete no caráter do personagem, né? Na forma com que ele age, na forma com que ele vai buscar os inimigos, da forma com que ele luta, como seus traumas se manifestam, como as suas questões de debate moral que surgem sobre o personagem, sobre se ele tá certo ou se ele tá errado em sair na rua matando um vagabundo, se manifestam ali naquele personagem. Então há alterações nesse personagem, e é por isso que eu acho que muitas pessoas podem até conhecer esse personagem, né, o Wild Dog, mas conhecem-no pela sua aparição lá em Arrow, que é o auge, assim, a apoteose das suas aparições, é o auge da sua popularidade. Esse personagem ele também faz algumas outras apariçõezinhas muito inexpressivas aí em outras histórias, mas assim, é um personagem que você bate o olho, ele parece o Cassie lá da Tartarugas Ninjas, né? Ele parece também com outro personagem da DC que é o Mestre dos Esportes. E o Mestre dos Esportes é bem veiaco, tá? Bem veiaco. É um personagem também que eu acho fantástico. E são muito parecidos, né? Além de parecer com o próprio Jason, né? Na sua máscara, né? Na sua imponência. Pô, é um personagem interessantíssimo, divertido de acompanhar, tá? Embora suas pouquíssimas histórias, suas pouquíssimas aparições. Mas é uma curiosidade, um achado pra você, tá? Um achado pra você. Eu recomendo, quem gosta de Justiceiro vai gostar desse personagem, muito provavelmente. Recomendo pra você que gosta de uma parada, de uma pegada visceral, policial, tá ligado? Tem uma questão emotiva no personagem também, como na história do Justiceiro, só que o personagem ele é muito mais emotivo do que o Justiceiro, né? Porque o Justiceiro, ele enclausura esse, vamos dizer assim, essa humanidade dele dentro da persona do soldado implacável, né? Que vai, que mata, que destrói, que não deixa saída. Enquanto o Wild Dog, ele caminha mais no campo da raiva humana. Então ele sente desprezo, ele sente raiva, ele explode em sentimentos quando ele sai pra matar, quando ele encara a injustiça, cara. E é um personagem que evoca esse debate em nós, né? De poder presenciar o personagem e dizer, pô, poderia ser qualquer um que tá vivendo no limite e tem a gota d'água e sai pra bater em alguém, viado. E sai pra fazer uma besteira, tá ligado? E a gente assistir esse personagem fazer isso, né? Acompanhar a sua história e ainda assim o justificar, sabendo que no mundo real a gente muito provavelmente, talvez até o condenaria por fazer justiça com as próprias mãos, né? Em muitos casos, a gente sabe que essa questão é muito mais dúbia na realidade do que se imagina, né? Porque se colocar na pele de alguém que sofre um trauma é uma questão muito difícil, né? A questão da empatia. Mas eu recomendo que você conheça muito mais desse personagem e de outros personagens que são fantásticos e que por muitas vezes são esquecidos, né? Perdem espaço. Eu espero que você tenha gostado. Já recebe de antemão aí o meu beijão, a minha beijoca. E ó, breve vocês vão me ver completamente a caráter desse personagem. Eu espero você nos próximos vídeos aqui da Terra 3. E até a próxima incursão, tá certo?